ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus Santo, digno de toda a glória, digno de todo louvor, Pai. E nós te amamos, Pai, porque Tu nos amaste primeiro, Pai. Nós te amamos, Pai, Senhor querido, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso das nossas vidas, Pai. E nós não temos outro Deus além de Ti, Pai, Senhor querido. Só Tu és o nosso refúgio, só Tu és a nossa fortaleza, só Tu és o nosso socorro, Pai. E o nosso socorro vem presente na hora das angústias, Pai. Nisso que nós queremos, Pai, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de milagre, o Deus dos impossíveis, Pai. E o Deus desta igreja, deste povo que está aqui neste lugar, Pai. Aplaude mais uma vez este lugar, porque Ele é Deus, Ele é santo. Graças a Deus. O irmão pode sentar, por gentileza. Descongela para mim aí no. Eu quero. Vamos acolher o dízimo? Sim, vamos tocar uma música, né? O nosso recolher dos dízimos. Os irmãos que vieram preparados para a entrega do dízimo, por gentileza. E as ofertas, mês de missões, né? Mês de agosto. Deus colocou no nosso coração que nós estamos contribuindo, né? Uma parte para nós mandarmos para missões. Muitos missionários em lugares muito difíceis, muitos que passam até fome. Nós vamos estar enviando no final de agosto, ou no começo de setembro, essa ofertinha. O que, irmão, o maior valor é a motivação que te faz fazer essa oferta. Seja R$1, seja 10, seja 50 ou 100, quanto você pode, quanto você colocou no seu coração, com alegria para estar contribuindo, tá bom? Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Existem lugares, irmão, que muitos missionários não têm nem o que comer. Eu peço aos irmãos que nós nunca mandamos uma oferta exclusiva, diretamente da igreja, para este trabalho, mas Deus tem incomodado no meu coração. Nós mandamos para a convenção, eles mandam uma parte para missões, aquilo que a gente manda. Fiel no meu E vai para lá, mas assim, tirar uma oferta para enviar mesmo. Sei lá, para Guiné-Bissau, para Angola. Nós vamos fazer isso.
Porque eu creio, irmãos, que é a nossa missão. Mas antes de orar pelas ofertas, pelos dízimos, eu gostaria de chamar aqui à frente o irmão Fazante, o irmão Derli, a irmã Ana, e também o irmão Brian. Cadê o irmão Brian? O irmão Brian está aí. Eu quero orar por eles, irmão. Por quê? Eu já pedi perdão a Deus, mas eu confesso que eu fiquei muito preocupado com essa questão da música aqui na igreja. Procurei entrar em contato com a Jocum. Eles mandam missionários para ajudar pessoas. Mas todos eles estavam ocupados, já envolvidos com a igreja. Eu creio que Deus estava preparando esse momento. E Deus nunca deixou o trabalho dele, irmão, sem fazer por falta de pessoas. E Deus tem abençoado o irmão dele, já irmã há algum tempo aqui, o Fazanque no nosso meio. E justamente nesse momento o Fazanque, com toda a alegria, voltou para a igreja com a sua família. E eu quero dizer que eu estou muito feliz com a música, com a adoração. Porque a verdade é que nós não gostaríamos de trazer ninguém aqui simplesmente para ganhar dinheiro para tocar. Muitos gostariam de vir e receber. Mas não estava no meu coração. Isso eu sei que no coração de alguns outros irmãos também. E esses irmãos vão ficar aqui das 3 horas até as 7, ensaiando. Amor à obra de Deus. Eu fico feliz porque eu sei que Deus tem nos abençoado. O Brian vai nos ajudar também, ele toca violão, veio treinar, mas ainda não está seguro, né, Brian? E nós também, nosso violão elétrico roubaram e nós não compramos outro. E nós vamos providenciar comprar um violão, ainda se possível essa semana. Para nós, o Brian está ensaiando, né? Para nós estarmos aqui, irmão, com irmãos que se eles se colocaram à disposição para estar fazendo. A obra do Senhor é assim, irmão. Estava compartilhando com a minha cunhada hoje, ela é membro da Shalom. Lá tem gente esperando para cantar e tocar há mais de 6 meses, que não tem oportunidade na igreja grande, tem muitos talentos. Eu estava dizendo para ela que a adoração não parte simplesmente do profissionalismo, mas a pessoa se colocar à disposição. E logicamente quem se coloca à disposição quer fazer o melhor, vai ensaiar, vai se qualificar, Deus vai estar capacitando. É o que esses irmãos fizeram ontem. Que Deus possa abençoar vocês, viu, irmãos? Em nome de Jesus. Para ter certeza que Deus está feliz. Porque nós prestamos adoração a Ele nessa noite. Tá? Então vamos orar. Vamos ficar em pé, eu quero orar agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero pedir perdão ao Senhor, porque eu confesso que eu estava um pouco preocupado, ansioso com toda essa questão do louvor, Senhor. Busquei os meios que eu poderia ter buscado, mas o Senhor tinha já no nosso meio. Porque eu sei, ó Pai, que o Senhor quer não simplesmente um profissionalismo, mas o Senhor quer adoração verdadeira. Muito obrigado pelo Brian, pelo Fazante, pelo irmão Deli, pela irmã Ana e por outros que ainda vão juntar-se a ele. Pai, em nome de Jesus, eu quero dizer ao Senhor que, apesar das nossas falhas, apesar da minha falha como pastor desta igreja, o Senhor tem nos abençoado, nada tem nos faltado, Senhor. Quando nós lemos a história das igrejas pelo mundo, lugares que as pessoas não têm nem aonde sentar, Pai, missionários que não têm nem o que comer, o Senhor não tem deixado faltar nada para nós. Todas as nossas casas temos comida, temos roupa, temos esse lugar para te adorar. Pai, muito obrigado. Continue abençoando ricamente a vida desses meus irmãos. E que eles possam sentir alegria, Pai, por estar aqui à frente, ó Pai, envolvido nesse ministério, Senhor. Abençoa aqueles outros que têm o dom, que têm o talento, que possam também se colocar à disposição para estar ajudando. Quem sabe, ó Pai, amanhã ou depois temos equipes, um grupo num domingo, outro grupo em outro, mas com o objetivo de adorar o Senhor. Pai, muito obrigado por esta noite, pelas ofertas, pelos dízimos. Aqueles irmãos que contribuíram, Pai, independente da quantidade, mas porque também, Pai, te ama e quer ver o teu trabalho, Pai, pelo mundo, sendo ajudado.
Pai, que nada de faltar no lar, de irmão, de qualquer irmão dessa igreja, Pai. Prospera, Pai, os irmãos. Em nome de Jesus, eu quero colocar tudo nas suas mãos. Porque o Senhor é o dono da prata, o Senhor é o dono do ouro. Muito obrigado pela nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Não pode sentar por diante dele. Que Deus possa abençoá-los. Então, no dia 24, nós temos a nossa reunião de casal. E convide alguém. Eu gostaria que nós tivéssemos o máximo de casais aqui. Se você que é da igreja, membro da igreja, tem alguma coisa marcada, desmarque e venha para a reunião. Então, nós temos um grupo aqui, irmãos, abençoado de casais que ouvia a palavra do Senhor. Né? Nós aprendemos, eu tenho 42 anos de casado e toda vez que eu vou para uma reunião de casais, eu aprendo alguma coisa. Sabe? Não é em vão a palavra de Deus. Tá? Então, faça o possível para estar aqui conosco. Amém? Está procurando algo para atividade. Eu quero falar nessa noite, nós temos falado, acho que quase 3 meses, não lembro do tempo certo, sobre as bênçãos que aqueles que têm fé, né, e sobre como as promessas de Deus têm caído, têm estado sobre a vida daqueles que realmente buscam, daqueles que perseguem, apesar das lutas, das dificuldades, ficam firmes, né, nos caminhos do Senhor. E nessa noite eu quero falar ao contrário. Por um tempo, causas e consequências pela falta de fé. Nós temos falado das bênçãos pela fé, não é isso? Porque realmente se nós perseverarmos, se nós tivermos atitude, com certeza seremos abençoados. Nós já vimos no domingo, né? Eu tinha falado da irmã que está chegando à igreja, que ela ouviu a palavra e falou assim, eu preciso tomar, ela estava falando na quarta-feira. Então, olha, então se eu for sobre atitude, que fé é atitude, então eu preciso tomar uma atitude. Eu quero ter um salão. Então, eu preciso tomar uma atitude. Ela trabalha em outro salão. E ela falou, pastor, depois daquela palavra eu vou abrir o salão, decidir. Né? Já tem até ganhei, né, irmã? Já tem pessoas ligando para ela, marcando lá para ter lá no salão dela. Então é atitude, ela tomou uma atitude. Então não tem como, se você tem fé, você precisa tomar atitude. Simplesmente, não é assim, eu quero ter dinheiro, vai cair do céu, Deus vai jogar o dinheiro na tua mão, você vai sair. Não é assim não. Deus vai te dar força, te dar perseverança, te dar ânimo para você trabalhar, batalhar e conseguir então os seus objetivos. Mas nessa noite eu quero falar ao contrário. Quero falar sobre causas e consequências da falta de fé. Sobre a saída, né, eu quero falar um pouquinho, né, vamos falar sobre a saída do povo do Egito, da desobediência e suas consequências pela falta de fé. É uma história que todos conhecem, estamos todo o tempo, quase todo domingo falando sobre isso. Todos aqui sabem que o povo já havia saído do Egito, né? Deus já havia aberto o Mar Vermelho para que eles pudessem passar e não fossem mortos, então pelo faraó. Todos sabem que eles saíram, quando eles se depararam com o mar, eles ficaram desesperados, né? E Deus simplesmente mandou Moisés então que tocasse com a sua vara lá nas águas, o mar se abriu e o povo passou. Então, porque Deus estava com aquele povo. E eu estive pesquisando a distância exata de Canaã até o Egito, quantos quilômetros daria? Para ver o que a falta de fé daquele povo causou na vida deles. Na verdade, a distância é em torno de 425 quilômetros do Egito até Canaã. Esta viagem demoraria em torno de 1 mês a pé, que teria que descansar, não é só andar, não andar. Mas pela desobediência, todos aqui sabem também, né, que gastaram 40 anos. 40 anos andando numa viagem de 30 dias. Lá em número 13, versículo de número 1, gostaria de ler com os irmãos, diz assim, Números 13, versículo de número 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo,
envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles, cada um líder entre aquele grupo. Foi enviado pessoas especiais. Agora, Números 13, 25 e 27. Diz assim: eles voltaram de espiar a terra, então eles já tinham ido, né? Moisés já tinha enviado. Aí diz que eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, de Cádiz. E deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Então eles disseram, era uma terra maravilhosa. Tinha coisa, os cachos de uva parece que eram 3 ou 4 homens para carregar. Tá? Então eles estavam olhando, a terra era boa, e eles tinham a missão de ir até lá. Josué e Caleb voltou dando o relatório deles, que a terra maravilhosa, mas tinha um grupo que disseram, tudo é muito bom lá, mas não tem como nós irmos para lá. Porque lá tem homem muito grande. Lá as pessoas são muito grandes, tem gigantes, filhos de Enac, habitam nessa terra. Eles estavam olhando para o tamanho das pessoas que estavam lá. Eles não estavam olhando para o tamanho de Deus. Todas as vezes que nós olhamos para o nosso tamanho, nós vamos estar enxergando para os problemas muito maiores. Não é isso? Mas todas as vezes que nós olhamos para o tamanho de Deus, nós vamos enxergar que não existe tamanho que não pode ser superado pelo tamanho de Deus. Porque nosso Deus é um Deus grande. Aleluia. Mas infelizmente, eles não olharam para o tamanho de Deus. Eles olharam para o tamanho deles. E o que causou a falta de fé dos 10 espias? Então, foi olhar para a circunstância e falar negativamente. Eu estou olhando para o meu problema, estou falando que eu não tenho condições de fazer, tá? Então isso já me causa uma derrota. Porque eu mesmo estou dizendo, eu não posso. E se eu não posso, como que eu vou lutar? Então nós temos que começar a pensar muito bem sobre isso. E o que faz isso é a falta de fé em Deus. É a falta de fé em Deus, em crer que você tem um Deus poderoso, um Deus grande. Aquele povo, irmão, já tinham presenciado maravilhas. Gente, você imagina, na beira do mar, um exército inteiro vindo ao encontro deles, e simplesmente o mar se abrir. Aí quando você vai falar isso para alguém, aí já falaram isso também para mim, aí as pessoas falam assim, não pastor, mas naquela época, justamente naquele horário, dava uma tormenta naquela região e as águas se abriam. Então isso não foi milagre. Talvez aquele povo estivesse pensando assim. Aí nós podemos falar assim, puxa bem, não foi milagre realmente o que aconteceu naquele lugar. Mas então foi milagre morrer o exército todo fechado pelas águas. Ainda que nós quiséssemos desvalorizar o poder de Deus, não tinha como. Porque a água se fechou e morreu então o exército inteiro afogado pelas águas. Deus é um Deus grande. Deus é um Deus maravilhoso. Amém. Mas precisamos não olhar para a nossa circunstância, mas saber que para Ele não há nada impossível. Para isso nós precisamos crer na palavra de Deus. Amém? Amém. Números 13, 31 diz assim. Números 13, 31. Porém os homens que com eles subiram disseram,
não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Essa vida já está derrotada. Eu não posso fazer porque eu sou fraquinho. Irmãos, eu tenho falado constantemente isso aqui na igreja. Eu não posso fazer porque os meus pais não puderam. Aí eu não vou conseguir porque os meus avós não conseguiram. Tá? Poxa vida, eu tenho tudo para passar fome porque os meus pais passaram fome. Eu não tenho nem como estudar porque meus pais não estudaram. Eu não tenho como mandar um filho para a universidade porque eu não fiz universidade. Já estamos, então, direcionados a sermos derrotados. Não é isso? Mas eu tenho que saber que eu posso sim, porque todas as coisas são possíveis aos que crerem. Não há nada impossível. Não há nada impossível. Eu lembro, e já contei essa história aqui, mas é só para que nós pudéssemos. Podia falar de todos os irmãos, mas quero falar isso, os irmãos me perdoem, sobre o que eu vivi com a minha, em relação à criação e à minha família. Quando alguém dizia para mim, você não vai poder fazer. Não, eu quero estudar as minhas filhas. Mas como você vai fazer estudar suas filhas? Como você vai pagar uma faculdade? Não, eu posso, porque eu creio em um Deus poderoso, quero dar condições de trabalhar, me dar saúde, para que eu possa pagar a faculdade para elas e elas vão fazer. Quando você joga algo negativo para você, irmão, o diabo pega e fica o tempo todo dizendo para você, você não pode, você não pode, você não pode, você não vai conseguir. E vai enviar legiões de anjos do diabo para investir negativamente na sua vida. E você vai de mal a pior. Você vai ficar depressivo, você vai dizer realmente que não pode. Eu queria fazer isso, não posso. Não vai ter condições de tomar uma atitude. E está fadado a ser derrotados. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Amados, conforme a imagem que fazemos de nós mesmos, ou da situação que estamos passando, assim vai ser. Não tem como. Conforme aquilo que eu só posso isso, eu não vou além disso. Porque eu só posso isso, mas o Deus que eu sirvo pode muito mais do que isso. Aleluia. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que você serve. É esse Deus que eu sirvo. Quando as pessoas chegaram para mim, alguns, essa igreja vai acabar. A igreja vai acabar. E eu disse sempre, em nome de Jesus, nós somos um povo escolhido de Deus. Somos um povo de Deus, nós seremos vitoriosos. Então, amados, e infelizmente, eu já disse isso também, é mais fácil escutarmos a voz do diabo ou da voz de Deus. É mais fácil nós nos unirmos a pessoas negativas do que a pessoas positivas na nossa vida. É muito mais fácil. Então nós precisamos estar o tempo todo realmente atentos e vigiando o tempo todo. Conforme a imagem que fazemos de nós mesmos, ou da situação que estamos passando, assim será. Números 13, 32 e 33. Números 13, 32 e 33. E diz assim. E infamaram a terra, geralmente é assim, irmãos. As pessoas negativas procuram toda forma para infamar as coisas. Para infamar as coisas. Elas não estão dispostas a jogar água no fogo. A maioria das vezes nós vamos encontrar pessoas, e às vezes que fazem parte até do nosso meio, da nossa família, que querem jogar álcool no fogo. Para nos destruir. E aqui diz que, em Números 13, 32 e 33, diz assim, que infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes.
E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Eles estavam achando pequenininho, irmãos. Eles não estavam nem enxergando Deus. Muitas vezes não acontece isso com a gente. Os nossos problemas, nós assim, a gente não vê assim, poxa, o que é que eu sou diante de um problema tão grande? Amém. O que é que eu sou diante de tudo isso? Eu vou ser consumido, eu vou ser derrotado. E ficamos preocupados e ansiosos o tempo todo. Meu irmão, se Deus está contigo, não tem demônio que te vença. Não tem demônio, irmãos. Hoje acontece essa história 1.500 vezes aqui. Que muitas vezes nós ficamos ansiosos por coisa que nunca vai acontecer. Perdemos a nossa fé, porque essa é a função do diabo. Nos tirar a vontade de servir a Deus. E falar que nós não vamos conseguir. A falta de fé nos faz parar e deixar de conquistar aquilo que com a ajuda de Deus podemos conquistar. Eu sozinho não vou conseguir, mas com Deus eu vou conseguir, porque a Bíblia diz que para Deus todas as coisas são possíveis. É possível, mas eu fico aqui sentado, não faço nada. Não é assim. Não. Para Deus é possível, eu tenho saúde, eu posso trabalhar e eu vou correr atrás. Não vou escutar a palavra do João, do José, da Maria, que diz que eu não posso. Eu vou escutar a palavra de Deus, que diz que para mim todas as coisas são possíveis. Aleluia. Sabe? Que Ele quer me abençoar. Sabe? Que Ele tem uma terra prometida para mim. Talvez uma terra que realmente eu esteja enxergando gigantes lá. Mas não tem demônio que pode com o Filho de Deus. Glória. Então não importa o tamanho do seu problema. Aleluia. Não importa. Não deixe, irmãos, a falta de fé, sabe, tirar o teu ânimo para você ser um homem vencedor. Não deixe isso acontecer na sua vida. Então, todos estamos vendo que o texto que nós lemos e nos mostra as terríveis consequências da falta de fé. Eu enumerei algumas coisas aqui ainda, que diz que a falta de fé produz a contaminação dos que estão à nossa volta. Eu não tenho fé, sabe? Eu ainda vou contaminar aqueles que estão do meu lado. Eu vou contaminar aqueles que estão do meu lado. Às vezes eu estar sendo motivador, era 12. 10 foi contaminado. Só 2 que não foi. Que permaneceram firmes. Irmãos, é tão claro isso, que é só a cegueira espiritual que não nos deixa enxergar. Que nós vamos estar firmes, que Deus tem realmente vitória para todos nós. Amém. Se nós olharmos para a palavra de Deus. A contaminação produz, a falta de fé produz contaminação dos que estão à nossa volta. Números 13, 32, diz assim: E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E nós vamos ver mais para frente que isso virou um tumulto no meio do povo, a ponto de eles querer matar Josué e Caleb. Vocês vão ver mais à frente. Assim como podemos contaminar positivamente, também podemos contaminar negativamente. É possível nós contaminar, é possível nós envolver pessoas que estão do nosso lado positivamente, como também é possível negativamente. Mas é muito mais fácil contaminar negativamente que positivamente. Porque para você contaminar uma pessoa positivamente, irmão, é só olhando para Jesus. Porque há coisas que, humanamente falando, é impossível. Então, como que eu vou contaminar a pessoa? Tendo uma vida correta diante de Deus. Dessa forma, eu vou conseguir contaminar a pessoa positivamente. Se tivessem feito coro com Josué e Caleb, teriam influenciado positivamente o povo e teriam conquistado a terra prometida já naquela época, em 30 dias, que foi que Josué mandou então o povo lá espiar 28 dias por aí, essa terra. Então teria contaminado o povo positivamente. Eles teriam já tomado posse da terra.
E por isso, irmãos, o castigo que receberam foi o castigo de morte. Castigo de morte. E vocês vão ver, pela falta de fé deles. Número 14, 36 e 37. Abre lá. Deus, irmãos, é amor. Deus é bondade. Deus é misericórdia. Mas Deus também é justiça. Queira você ou não queira, Deus é justiça. Amém. Diz assim: e os homens que Moisés mandaram espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Vamos infamar as pessoas, irmãos, positivamente, através do nosso testemunho, através do nosso amor a Deus, através da nossa perseverança, através das nossas atitudes. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Como está a atitude? Como esta atitude? Com essa atitude puseram a perder toda a nação. Como, pastor? De todos que saíram, meu irmão, do Egito, de todos, eram milhares. Daqueles que saíram, só 2 entrou na terra prometida. Só os 2 que foram e falaram, realmente, eles não mentiram. Eles simplesmente disseram, realmente tem homens grandes lá. Realmente tem gigantes lá. Realmente o meu problema é muito grande, pastor. Realmente a situação é muito difícil. Mas eu tenho um Deus muito maior. Aleluia. Sabe? Aqueles 2 voltaram assim, e realmente eles estão falando a verdade. Os homens são grandes, são gigantes, são guerreiros. Mas o meu Deus é um Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Então o povo todo que saiu do Egito pereceram no deserto por falta de fé. Segundo, a falta de fé produz desespero. Deixa eu dizer para você, eu já fiquei desesperado diante de dificuldades. Eu não estou dizendo isso para você. Mas é falta de fé, não importa que esteja partindo de quem esteja partindo. E eu creio que você também já ficou desesperado diante de uma situação que você via quase que impossibilidade de vencer. Sabe? A falta de fé produz desespero. Números 14, versículo de número 1. Diz assim: então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Estavam desesperados. O desespero pode levar as pessoas a enxergarem as dificuldades maiores do que elas realmente estão. Não é assim? É isso, tem alguns irmãos confirmando que é verdade. A gente fica desesperado, enxergando a situação maior que elas são. Eu falei sobre um fato que ocorreu comigo aqui, né, um tempo aí atrás do trabalho, e, sabe, num momento assim foi querer. Eu falei, não, mas que isso? Eu tenho um Deus tão grande. O que é maior? O meu Deus ou é o problema? É o meu Deus ou quem quer me atingir? Sabe? A falta de fé muitas vezes produz desespero. E no desespero nós fazemos besteira. Eu não conheço um. Se você conhece, pode falar para ela, pastor, eu já vi. Uma pessoa que na hora do desespero tomou uma decisão correta. Parou, pensou, estou pensando, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Será que isso vai ser bom? Na hora do desespero, ela está tomando uma decisão que vem à frente. E quebra a cabeça. E quebra a cabeça. Em alguns casos extremos, o desespero leva as pessoas a desejarem a morte. Números 14, versículo de número 2. As pessoas não sabem o que fazer. Tá?
E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: quem dera tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo morrido nesse deserto. Eles estavam desesperados. Gente, eles estavam esquecendo daquele Deus que tinha feito tantos milagres. Muitas vezes nós não fazemos isso. Puxa, Deus te dá vida, Deus está com você, Deus está conduzindo a sua vida, você tem realmente sentido isso, mas muitas vezes você se desespera. E muitos vai à morte. Muitos vai à morte. O desespero levou Judas a se matar. Se ele tivesse parado, peraí, eu convivi com Jesus 3 anos e meio, ele era tão amoroso, tudo, eu entreguei ele, tudo bem, mas ele vai me perdoar. Se Judas tivesse tido a mesma atitude de Pedro, ele não teria se enforcado. Mas ele ficou desesperado. Ele foi e se matou. Foi a mesma situação de Saul, do rei Saul. Ele ficou desesperado. Isso levou ele à morte também. Desespero, então, leva à morte. A falta de fé produz uma coisa horrível. Irmãos, é horrível você viver perto de uma pessoa que só vive murmurando, irmãos. A falta de fé produz murmuração. Número 14, versículo de número 2. Já está aqui. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: quem dera tivesse morrido na terra do Egito. Murmuraram contra os líderes, contra a circunstância, até contra Deus. É assim o tempo todo. Quando você vê uma pessoa insatisfeita em um determinado lugar, seja na igreja, seja no trabalho, na igreja é pior, seja no seu trabalho, onde quer que você está, na família, sabe, começa a murmurar, reclamar de tudo. Não é capaz de parar, enxergar o problema e ajudar a resolver. Existe o problema, todos nós sabemos. Mas como vou resolver? Não é ficar olhando em quem joga o defeito, murmurando contra as pessoas, murmurando contra a igreja, murmurando contra líder, murmurando contra pastor, murmurando contra o teu chefe do teu trabalho, murmurando contra o governo. A falta de fé nos leva a isso. Porque se nós tivermos fé em Deus, nós sabemos que isso vai existir, mas Deus vai nos fazer um vencedor. Primeiros Coríntios 10, versículo de número 10, diz assim. 1 Coríntios 10, 10. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E além do mais, irmão, ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa que só sabe murmurar. Murmurar não é você compartilhar com uma pessoa que você confia um problema teu, para a pessoa ajudar você a orar. Não é isso. Murmurar é você ficar achando defeito em todo mundo, que você não é capaz de olhar para os seus defeitos. Porque é muito mais fácil para mim ver o defeito do irmão do que olhar e ver os meus. Murmuração leva a isso. Ver defeito em todo mundo, mas eu não consigo enxergar os meus. Alguém já disse que a murmuração é vitamina para o diabo. Murmuração é vitamina para o diabo. A falta de fé produz retrocesso. Números 14, 3 e 4. Produz retrocesso. Diz assim: e porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltamos ao Egito. Então eles estavam querendo voltar ao Egito, continuar sendo escravo do diabo.
E queriam construir um líder no meio deles para que isso acontecesse. Muitas vezes nós fazemos isso. Entregamos a nossa vida a Jesus, vivemos no pecado, tá? Aí a gente chega para a igreja, aí a gente ama a Deus, vem a dificuldade, começamos a murmurar. Mas por que eu vim do mundo? Por que eu vim de onde eu estava? Então a falta de fé nos leva a voltar a ser escravo do diabo. A ser escravo do diabo. É falta de fé. Porque a fé, irmão, ela te fortalece a vencer as dificuldades da sua vida. E às vezes, irmão, dificuldades que nós mesmos causamos, mas nós vamos enxergar aquilo. Mas aí eu quero ir para o mundo, não quero ficar na igreja, não quero servir a Deus. Sabe? Então a pessoa prefere ser escravo. A falta de fé nos leva muitas vezes a ir novamente a ser escravo do inimigo. Pensando voltar atrás. E ser escravo do pecado, ser escravo da jogatina, ser escravo de tudo aquilo que não presta, dos vícios. A falta de fé nos leva a ser escravos do diabo. Hebreus 10, 38 e 39. Diz que o justo viverá da fé. E se recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo vive da fé. E aquele que recua, aquele que retrocede, Deus não tem alegria nisso. Mas ele diz, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Nós estamos aí batalhando. Tem dificuldade? Vamos cada dia vencer uma batalha, cada dia vencer uma luta. É assim que nós vencemos. Não deixar a falta de fé nos derrubar. Sabe? Deixar que tenhamos desejo de voltar atrás. Muitos pensam em abandonar a fé desta forma, se submetendo à escravidão de Satanás novamente. Muitos pensam. Não quero essa vida que eu tenho. A falta de fé produz rebelião e medo. Número 14, versículo de número 9. Diz assim: tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. É Deus falando, Moisés falando com o povo. Porquanto são eles nosso pão. Eles são fraquinhos. Retirou-se deles o seu amparo. Deus retirou deles o amparo. Sabe? Irmãos, a falta de fé nos leva a ficar sozinhos. Eu não sei se você teve essa experiência. Como é horrível. Ninguém gosta, ninguém quer ficar do lado de uma pessoa negativa o tempo todo. Sabe? E vou dizer outra coisa para você. Se você ficar, você também vai ficar negativo. Porque vai contaminar. Vai ser contaminado. Precisamos olhar esses pontos, irmãos, para que nós possamos pular para frente. Amém. Irmãos, existe um texto que diz que a fé é tão importante para a nossa vida que Deus quer nos dar. Olha, está assim, então busca que eu te dou. Porque se você não tiver, você vai ser derrotado. Não precisa de uma fé enorme, né? Mas sim, o tamanho da grão de mostarda. Para que você possa vencer as lutas do dia a dia. Esse texto nos mostra contraste entre a incredulidade do povo e a fé de Josué e Caleb. Rebeldia tem a ver com obstinação, orgulho, teimosia, insubmissão. E eu creio que nenhum de nós queremos isso para a nossa vida. Você quer? Ninguém quer. Então por que, irmão, nós nos firmarmos cada vez mais com o nosso Deus? As lutas estão aí, mas eu quero vencer. Eu quero batalhar.
Sabe? Eu não quero ficar parado. Eu quero fazer o que eu posso. E eu sei que Deus vai me dar força para que eu possa fazer. Sabe? Eu não ficar, como diz a pastora do Rio, você fica pastor ideia. Me dá Celso. Isso, vai aqui. Eu não vou conseguir, está difícil. Não vai conseguir sim, irmão. Você tem um Deus poderoso. Quando você fala que você não vai conseguir, você está falando que Deus é pequenininho e que os teus problemas é muito maior. Não é isso? É tão simples isso, irmão. Eu não sei como muitas vezes nós não conseguimos colocar isso no nosso coração. É muito simples. A falta de fé produz descontrole emocional. Tremendo. Sabe? Números 14, versículo de número 10, diz assim, 14, 10. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Perderam o controle. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Isso impediu que fossem apedrejados, porque Deus estava ali. Perderam o controle de tudo. Estavam vivendo além da Ará. Eu estava falando hoje que fé, irmão. Fé não é emoção. Quando você fica emocionado com a situação, e você não olha isso racionalmente. Fé é agir pela razão. Fé é razão. E eu creio que está na palavra de Deus. Mas eu preciso tomar as minhas atitudes. Eles queriam matar, perderam o controle de tudo. A falta de fé era tamanha, o desespero tal, que estavam dispostos a apedrejar os únicos que estavam sóbrios. E possivelmente os faria se Deus não tivesse intervido. A Bíblia diz que o Senhor interviu para que Josué e Caleb não fossem apedrejados. Então não importa o problema que você esteja vivendo. Mantenha firme a sua fé. Deus vai impedir que maligno haja sobre a sua vida. A falta de fé produz cegueira espiritual. Estamos quase encerrando. Ele disse, Números 14, 11. Ele disse ao Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais ter vindo no meio deles. Irmão, será que nós não estamos cegos espiritualmente muitas vezes? Até quando, povo meu, Deus está falando para vocês? Até quando? Sabe? Não crerá em mim? Olha o que eu já fiz na vida de vocês. Começa a dar uma olhadinha para trás na vida de vocês, do mundo que vocês viviam. Muitas vezes, muitos escravos do inimigo, com os olhos fechados espiritualmente. Lembrem do que Deus fez na vida de vocês. Separou vocês para Ele. Tirou vocês da escravidão do mundo. Sabe? A falta de fé produz insensibilidade e nos faz esquecer as bênçãos com as quais Deus nos abençoou no passado, que são prova da sua fidelidade. Nós esquecemos tudo que Deus fez para trás, irmão. Só queremos ver daqui para frente um momento. Vamos aproveitar os momentos de luta que nós passamos, que nós vivemos, sabe? Para mudarmos, para melhorarmos, para enxergarmos a realidade. E saber que Deus permite isso muitas vezes na nossa vida, para nós crescermos espiritualmente. Não vamos deixar o diabo nos enganar, nos afastar da igreja, nos afastar dos nossos relacionamentos, irmãos. Pessoas que nos abençoam muitas vezes. E levarmos a sermos ingratos. Vamos pensar sobre isso. Ingratidão contra Deus, por tudo que Deus fez na nossa vida. Isso é cegueira espiritual. A falta de fé nos leva à desobediência
E a desobediência nos impede a receber as promessas que Deus tem para nós. A falta de fé nos leva à desobediência. Por que aquele povo voltaram indignados? Por falta de fé. Levou eles a ser desobedientes. Levou eles à morte. Levou eles à morte. Amém. Falta de fé nos leva nós a não recebermos as promessas que Deus tem para nós. Número 14, 29 e 30. Diz assim. Número 14, 29 e 30. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrarei na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Toda uma geração pereceu no deserto por falta de fé. Mas e eu, pastor? Se não pedir a Deus misericórdia e fé, pode perecer no deserto, sim. Eu também posso. Você quer viver a sua vida toda? Você quer passar o mar vermelho que você já passou? Você quer ficar no deserto 40 anos e não entrar na terra prometida? Você quer ser membro de igreja 10, 20, 30 anos e não entrar na Canaã celestial? Para você pensar. Você vai para a igreja 1, 10, 20, 30 anos. Deus vai dando vitória, vai passando o mar vermelho, vai dando comida, vai dando carne, o povo murmurava por tudo. E você não quer, mesmo você sabendo disso, que a desobediência leva à perdição. Você não deseja entrar na Canaã celestial por desobediência? Para você pensar. Não entrarei na terra pela qual levantei a minha mão. Mas Deus não é bom, pastor? Deus é maravilhoso. Tanto é maravilhoso, irmãos, que hoje Ele dá uma oportunidade para você. Você cai, Ele te levanta. Ele te dá uma segunda oportunidade, você cai. Ele te levanta. E você vai, Ele te levanta. Você vai, Ele te levanta. Mas vai chegar uma hora final. Vai chegar uma hora final. Eu lembro muito sobre a questão da hora final. Tem 2 textos que eu já preguei sobre ele, que eu lembro sobre a questão quando Jesus estiver na nuvem para buscar os seus, né, e muitos que iam estar dentro de igreja vão ficar. Quando Noé pregou o tempo todo para o povo se converter, que ia acontecer o dilúvio, e o povo não quis, e a Bíblia diz que Deus fechou a porta por fora. Uma hora Deus vai fechar a sua porta por fora. E você? Vai ficar do lado de fora? Ou você vai entrar na arca? É uma noite de ceia. Irmãos, eu não estou falando também para mim. Você crê no que Deus está falando nos textos? Ou você está fazendo igual a geração de Noé? Uma hora a porta vai ser fechada. E a falta de fé pode te levar a estar dentro dela. Vamos ficar em pé, irmão. Deus,
Eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus bom, de graça, de bondade. Que o Senhor tem, muitas vezes, tem aberto as águas do mar para que eu possa passar, para que o teu povo possa passar. Ó Pai, eu sei que o Senhor deu oportunidade para aquele povo crer na tua palavra, se converter e entrar na arca. Eu sei, ó Pai, que as 10 virgens tiveram as mesmas condições, mas 5 delas não quiseram. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo possa nessa noite estar passeando nessa igreja. E se há alguém aqui que ainda, Pai, não entendeu a sua palavra, que tem olhado mais para os grandes problemas, não para o Deus grande que o Senhor é. Eu quero, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que teu Espírito Santo possa fazer a obra, Senhor. Possa fazer a obra. E se alguém aqui, Pai, que se o Senhor voltar hoje, agora, não tem certeza ainda se vai estar dentro da arca, eu quero interceder por ele, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia. Porque ainda há tempo, Senhor. Eu não sei o dia que o Senhor vai voltar. Porque a tua palavra diz que o Senhor virá como ladrão, vem de noite. Então, Pai, vai tocando no nosso coração. Vai nos dando entendimento da tua palavra. Para que a nossa fé possa ser alimentada, Pai. Para que nós possamos, Pai, estar juntos na grande ceia que será preparada para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero chamar o irmão Devi e a irmã Ana aqui à frente. Eu vou ler um texto dele. Deixa eu descongelar. Quero ler um texto. Está lá em Mateus capítulo 26. Versículo a partir do número 24. Diz assim: em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-o, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos vossos pecados. Amém? Houve a traição. Jesus disse que tinha entregado a ceia para todos, inclusive para Judas. Mas Jesus disse também que ai daquele pelo qual o Filho do Homem foi traído, que bom seria que esse homem não tivesse nascido. Essa palavra.
Jesus poderia te dizer nessa noite, nós vamos participar da ceia, dizer, que bom que você nasceu. Que bom que você nasceu. Nós vamos fazer uma oração antes de distribuir os elementos. Eu gostaria que você colocasse diante de Deus a sua vida. Diante de tudo que você ouviu hoje. Para que você possa pedir a Deus misericórdia. Para que a sua fé possa ser aumentada. Para que você possa enxergar um Deus grande e não um problema grande. Vamos ter um momento de oração. Todos nós vamos estar orando, em voz alta, voz baixa, como você desejar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Pai. Eu quero, meu Pai, em nome de Jesus. Eu sei, ó Pai, que nós somos homens e mulheres. E eu também sei, através da Tua palavra, que nós somos pecadores, mas pecadores arrependidos, Senhor. Pai querido, que no nosso meio não venha existir nenhum Judas, Senhor, mas que possa existir vários Pedros, reconhecendo o erro, se arrependendo. Porque aquele que se arrepende é digno, Pai, não por merecimento, mas pela graça do Senhor, ser perdoado dos seus pecados. Nós precisamos do Senhor, Pai. A Tua igreja precisa do Senhor. Fala no nosso coração. Fala no coração da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pode distribuir os elementos. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado com roupas que dão alva são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos nós não quando Ele amou. Vem nesta chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve, teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse
mais alvo que a neve, eu serei. Irmãos, nós vemos que Judas participou da ceia. Jesus não proibiu que ele participasse. Mas o apóstolo Paulo, ministrando sobre a ceia, ele disse assim: por muitos participarem indignamente, muitos sofrem doente, e há muitos que já morreram. Ah, pastor, eu não vou participar. Você orou, pediu perdão a Deus? Quer melhorar? Quer mudar? Você está preparado? Que seja sincera a tua oração. Amém? Então, como nos mandou fazer o Senhor Jesus, comamos todos juntos assim. E o irmão David aqui, ó. Maravilhoso Pai, hoje te damos graças. Graças, Senhor, pelo teu imenso amor. Graças, Senhor, pela tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Graças, Senhor, pelo teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor enviou, Senhor, para nos mostrar, Senhor meu Deus, o amor, Pai. Nos ajuda, Pai Senhor querido, a viver esse amor ágape que vem de ti. Amém. Para que assim, Pai Senhor querido, o Senhor possa nos abençoar cada dia mais. Amém. Nos ajuda a viver a tua palavra e a tua verdade. Amém. E nos perdoa, Senhor. Vê se há alguma coisa errada nas nossas vidas. Queremos ser uma igreja limpa, purificada. Em nome de Jesus. Para a tua glória, Senhor Jesus. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em obediência à palavra de Deus, nós depois de comermos o pão, agora nós vamos beber o cálice. Eu quero pedir a você, né, que nesse momento de beber o cálice, se você ainda está preocupado com a tua cabeça pensativa, e coloque diante de Deus. Deus, eu sei, Pai, eu sou pecador. Mas a partir de hoje, Pai, eu quero lutar contra o pecado. Lutar contra o pecado. Não é que você não vai pecar mais. Por infelicidade nossa, nós pecamos. E a Bíblia diz que nós temos pecado, nós temos um advogado, Jesus, para nos perdoar os nossos pecados. Mas nós temos que nos arrepender dos pecados. Não viver pecado. É diferente, nós somos diferentes do mundo. Nós pecamos, nós não vivemos pecando. E pensando nisso, então bebamos junto o cálice também. Vira a irmã aqui, ó. Senhor, nós te damos graças, Pai, por este momento. Nós te damos graças, Pai, porque o Senhor nos entregou na cruz por amor a nós. Sim, Derramou teu sangue para nos justificar Amém. de todos os nossos pecados. Amém. Nos ajuda a permanecer, Pai, em quem tu és. Oh, Deus, Quem tu és. Tu és santo, tu és digno, Pai, de toda honra e de toda glória. Amém. Te damos graças, Pai, por este momento que nós temos diante de Ti, na Tua igreja, em comunhão contigo e com os irmãos. Amém. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém. Irmão, está quase encerrando o culto. Eu quero assim, aqueles irmãos, nossos cultos de lar, eles vai ser assim, o pregador que for estar pregando, é livre, coloca diante de Deus, para que Deus te mostre o tema, o que você queira falar. Vai ser uns 40 minutos, uns 35 minutos para você dar uma palavra abençoada bíblica, e depois nós vamos orar, tá? Mas peça a Deus que te dá a palavra, aqueles que vão ajudar nós no pregatório. Na sexta-feira eu vou estar falando na casa de Josias, vou estar fazendo uma escala para cada irmão, aqueles que têm o dom da pregação, o dom da palavra, para estar nos ajudando. Amém?
Estenda a sua mão, que eu quero orar encerrando o pastor. Oi. Ah, tá. Eu não vou completar 80 anos. Ah, é 80 mesmo. Vem, pastor Michelio. Vamos orar. Não é mais 80. Vem, pastor Michelio, daqui à frente. Eu acabei esquecendo, o pastor Michelio fez 80 anos. Esta semana continua desenvolvendo o seu trabalho que ele propôs a fazer na igreja. Com bastante vontade, um boletim foi feito para hoje. Então, ó, os fundos dos lares estão tudo no boletim. Tá? Eu só pedi depois para a irmã Marta, que é a secretária da igreja, pegar o endereço e assim para colocar no registro de dia de aniversário, o nome deles completo para você colocar na ata depois. Tá? Os moncados, o que da família de fazenda, que nós já temos na ata. Tá? Eu vou pedir, pastor Jandira, vem aqui, pastor, orar. Amém. Pastor Vicente. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, eis aqui o teu servo, Senhor Deus. Amém. Está aqui de pé, Senhor, com saúde, porque o Senhor está com ele todos os dias da sua vida. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque ele completou 80 anos, meu Pai. É uma dádiva do Senhor. Amém. Forte, saudável. Aleluia. Sem suas lutas, suas batalhas, mas o Aleluia. Senhor está com ele. Amém. O Senhor Amém. continua abençoando, Pai, a sua vida, dando saúde, dando graça, sabedoria Em e nome de Jesus. entendimento Amém. para ele, para que possa conduzir, Pai, a sua vida, a sua Amém. casa, a sua família. Amém. Nós, como igreja, o abençoamos, Amém. Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. A minha esposa mandou dizer aos irmãos que quiserem contar dela que ela não está doente. Ela não aguentou o frio e estava com 2 cobertores. Eu tive que colocar o terceiro. Amém. Deus abençoe. Ela falou, mandou dizer que não está doente. Que Deus abençoe, viu, pastor? Vamos orar e encerrar o culto, então, já são 10 minutos para as 9. Pastor, sobre o estacionamento. Ah, é. O irmão Adriano, irmãos, é o irmão responsável, tem feito muito carinho. Mas às vezes tem algumas dificuldades naqueles que colocam o nome, colocam a disposição, às vezes não vêm, não avisam. Né? Então, assim, aquele irmão que gostaria de nos ajudar para cuidar dos carros um domingo por mês, tá? Procura o irmão Adriano, tá bom? Para ele fazer a escala, fazer uma nova escala, né? Para colocar lá. Se você pode nos ajudar, ó, tem lá o Brian, que é membro da igreja, quando ele estiver no louvor vai ser impossível, mas enquanto eu estiver falando, irmão Carlos e outros irmãos colocarem à disposição, tá bom? Para estar ajudando o irmão Adriano nesse trabalho. É um trabalho muito importante, irmão. Temos nossos carros lá embaixo, é um ministério também. Eu agradeço o irmão Adriano pela sua dedicação também nesta área. A igreja trabalha nesse. Amém? Nós vamos orar então. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo possa estar conosco todos os dias, levando para os nossos lares, nos dando sabedoria para vivermos a nossa vida cada dia, Pai, diante do Senhor. Pai, nos leva em paz, nos dê uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar bem rapidinho com a pastora Jandira, com a Martinha, com a pastora Michelio. Márcia, aqui no cantinho. Tá com o irmão Boa noite. também, e a irmã Ana.